que você acha que acontece quando Deus decide levantar uma mulher? Não responda, apenas medite. O que você acha que acontece quando Deus decide levantar uma mulher? E hoje essa palavra, ela não vai ser só para as mulheres, tá? Então, homens, não precisam ir embora, não precisa ficar meio acanhado aí não, porque não é só para as mulheres. Porque quando Deus transforma uma mulher, toda a casa sofre um impacto. Então, quando Deus vai falar com as mulheres, a casa toda vai ser transformada. E você, marido, você também vai ser abençoado. Amém? Vamos ler lá em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 10. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Todo mundo já ouviu falar desse versículo e é um dos versículos mais conhecidos quando fala sobre mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Glória a Deus, aleluia. E eu quero fazer uma oração nessa hora, bem objetiva e bem curta. E quero pedir a Deus, Papai, que após a minha ministração, que as pessoas não lembrem de mim. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que as pessoas lembrem da palavra que vai ser ministrada através da minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Gente, a Bíblia, ela não diz que o valor da mulher está no que ela possui. Não é verdade? Às vezes tem mulher que pensa assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, o meu nome é esse, meu sobrenome é esse. A Bíblia não fala da mulher sobre o que ela possui. A Bíblia diz que o valor dela está em quem ela é diante de Deus. Isso é o valor da mulher. E diz que o seu valor, ele excede ao de rubis. Vocês têm noção o que é rubis? Alguém aqui já teve a condição de comprar um anel, ou um brinco, ou um colar de rubi? Se alguém aqui já comprou, sabe que é bem valioso, é bem caro, não é? E o valor da mulher excede, ultrapassa, é bem maior do que o valor de rubi. Olha o nosso valor, mulheres, que maravilha. Então, o valor da mulher não está apenas na aparência dela. Tem mulheres que ficam muito preocupadas, né? Será que eu estou bonita? Será que eu estou bem? Será que eu estou gorda? Será que eu estou magra? E aí, blá, blá, blá. Mas não, o valor da mulher não está na aparência dela, ou apenas na aparência dela. O valor verdadeiro está no coração da mulher que teme ao Senhor. Esse é o valor real de uma mulher. E o mundo, ele tenta diminuir o tempo inteiro a mulher. As circunstâncias tentam calar a mulher, as situações da vida, a dificuldade, a luta, tenta silenciar a mulher. Mas Deus continua dizendo, você é obra das minhas mãos. O que você está passando? Qual que é a sua situação? Qual que é o seu problema? Você é obra das minhas mãos. E quando Deus olha para uma mulher, Ele não vê apenas uma pessoa, apenas uma mulher. O que Deus vê? Ele vê o futuro de uma geração inteira através daquela mulher que ele está vendo. Então ele não vê simplesmente uma mulher, mais uma mulher ou uma mulher, não. Ele vê uma geração inteira futura através da vida daquela mulher. O mundo muitas vezes, ele mede o valor da mulher pela aparência, mas Deus mede pelo coração. Eu gostaria de falar aqui nessa noite de 4 tópicos importantes, não só para as mulheres, mas para todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra. O primeiro tópico, Deus criou a mulher com capacidade de gerar vida. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Por que será? Porque a mulher, ela tem capacidade de gerar vida. Ela não só gera filhos. Tem mulher que às vezes é até estéril,
ou por um motivo ou outro, nunca arrumou filhos, mas ela tem condições de gerar vida. Eu vou explicar melhor sobre isso. Ela consegue gerar ambiente, ela consegue gerar paz, ela consegue gerar esperança. Uma mulher, ela pode transformar o ambiente inteiro. Já viu aquela questão que quando parece que a casa está toda bagunçada? Eu não digo desorganizada, eu digo bagunçada. Aquele negócio assim, uma pessoa falando alto, a outra pega e grita, e a outra pá e pá, daquilo, e de repente chega a mulher sábia de Deus. E de repente chega a mulher que Deus tem desenvolvido ali o caráter de Cristo nela, e ela chega, e de repente, em poucos minutos, aquele ambiente que estava todo bagunçado, começa a ter aquela paz, aquela tranquilidade, e todo mundo da casa já está falando baixo, todo mundo já está se entendendo melhor. Por quê? Porque a mulher, ela consegue gerar vida, paz, ela consegue gerar um ambiente tranquilo. Na onde ela chega, uma mulher de Deus, ela é capaz de fazer isso. E existe uma frase que diz o seguinte: a mão que balança o berço governa o mundo. Porque muitas vezes a mulher acha que está fazendo algo pequeno. Ah, não, eu só fico orando pelo meu filho é de braço, eu só fico fazendo ele dormir, dando mamadeira, só fico cuidando dele, trocando ele, eu só fico intercedendo pelo meu marido, eu não faço mais nada, eu não trabalho fora, eu só fico organizando a casa, eu só fico sustentando a fé dentro da minha casa, eu acho que isso é muito pouco. Mas, queridos, presta atenção, o que parece pequeno na terra é poderoso no céu. Às vezes, as pessoas ao nosso redor não dão o devido valor. Principalmente quando é uma mulher que é muito caseira, às vezes uma mulher que cuida do lar, às vezes ela não tem o devido valor que ela deveria ter. Talvez até mesmo pelo esposo ou pela família. Eu não sei qual a situação de cada mulher, por que ela optou em ficar em casa, cada casal opta de uma forma diferente, mas eu quero te dizer que o que parece ser pequeno na terra é poderoso no céu. Se você fica em casa, mas você ora pelos seus filhos, você intercede pelo seu marido, você sustenta a sua fé dentro da sua casa, você já está fazendo muito. E você já está sendo reconhecida no céu. Então, muitos homens de Deus existiram porque uma mulher decidiu orar. Muitas vezes, antes de existir um grande homem de Deus, existe uma mulher de joelhos orando. Vamos falar de uma pessoa que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar? Ana. Ana é uma mulher bem conhecida na Bíblia. Ana era estéril, não podia ter filhos, ela chorava diante de Deus, pedindo a Deus que desse para ela filho, mas ela decidiu não desistir de orar, e daquela oração nasceu o profeta Samuel, que se tornou um grande homem de Deus, ou seja, através de oração de uma mãe. Tá vendo tanto que é precioso a sua atitude dentro da sua casa, a sua atitude como mulher, na vida da sua geração, na vida da sua família? Por que Ana é diferente de mim? Eu não acho que Ana é diferente de mim. Eu quero marcar o meu tempo, eu quero marcar a minha geração, e eu já trouxe uma palavra sobre isso uma vez. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero que quando passar um tempo, que os meus netos estiverem da minha idade, ou talvez até mais velho do que eu, fala assim: nossa, eu era pequeno ou eu era grande, eu não sei quanto tempo que eu ainda vou viver aqui na terra, mas eu lembro da minha avó. A minha avó pregava a palavra do Senhor, a minha avó, ela amava a obra do Senhor, a minha avó colocava as coisas do Senhor em primeiro lugar na vida dela. Eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar o meu tempo, eu quero que meus filhos viram para os filhos deles e falam assim: você precisa ser igual sua avó, ela era um exemplo. Mulher, você não deseja isso para a sua vida, não?
É tão gostoso, é tão prazeroso. Quando a gente ouve assim, nossa, eu me inspiro tanto em você. Nossa, a sua forma de viver é tão linda, é tão gostosa. Sabe, é tão gostoso isso, ouvir isso. E é isso que nós precisamos fazer. Ana marcou a geração dela naquele tempo. Mas você que está aqui agora é capaz de marcar a sua geração se você quiser. A sua geração pode começar a ser marcada a partir de hoje. Para os seus descendentes, para as pessoas que te conhecem e principalmente para a sua geração. Isso é o maior legado que nós podemos deixar aqui na Terra. Uma oração de uma mulher, ela pode não fazer muito barulho na Terra, mas ela move um céu inteiro. Sabia, gente? Eu sempre falei com as meninas, a gente ora constante e eu sempre falo com elas assim, gente, eu tenho certeza, convicção, que nesse momento agora, enquanto a gente está aqui orando, no mundo espiritual, alguma coisa está acontecendo. Eu sempre falo isso, e eu não falo da boca para fora, eu creio. Todas as vezes que eu abro a boca para falar com Deus, eu tenho certeza absoluta que naquele momento, no mundo espiritual, alguma coisa está acontecendo ao meu favor, porque eu estou ali diante de Deus, colocando aquela situação nas mãos de quem pode fazer. E eu quero falar também o segundo tópico, que é o inimigo sempre tenta ferir a identidade da mulher. E quando a identidade da mulher é ferida, muitas vezes toda a casa sofre junto. Gente, se o inimigo atinge uma mulher, infelizmente, atinge o marido, atinge os filhos, atinge toda a família. Todo mundo é machucado, todo mundo é ferido junto com você. E às vezes a gente pensa tanto na gente, que tem? Ah, eu não estou nem aí, é eu mesmo e pronto. Não, não é você mesmo, é a sua geração, é os seus arredores, é a sua família. Você sofre, sua família sofre com você. Talvez você nem percebe, talvez você está tão cega ou tão cego espiritualmente que você nem está percebendo o que está acontecendo com sua família, com os seus arredores. Mas quando a mulher, ela passa por uma situação de perder a sua identidade em Cristo, toda a sua casa sofre junto com ela. Todas. E eu quero te perguntar nessa hora para você refletir lá no fundo do seu coração. É isso que você realmente quer? Você quer que a sua geração, os seus descendentes, as pessoas que gostam de você, que vivem ao seu redor, sofra? É isso que você quer? Se não, por que então? Muitas mulheres hoje vivem cansadas, sobrecarregadas, feridas, achando que não são suficientes. Mas Deus vê você de forma diferente. Lá em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 25, quem quiser abrir, Provérbios 31, 25. Diz assim: a força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Em outras versões, de algumas outras Bíblias, diz o seguinte: a força e a dignidade são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. A mulher, ela tem força, diz a palavra. Ela tem dignidade, diz a palavra. Ela tem confiança no futuro, diz a palavra. A Bíblia não descreve a mulher como fraca, momento algum. Na palavra eu vejo Deus descrevendo a mulher como frágil, como fraca. De jeito nenhum. A Bíblia diz que a força e a dignidade são as suas vestes.
A força e a honra são as suas vestes. Qual que é a minha veste? A força e a dignidade. Olha, eu me lembro que quando eu vim para Jesus, havia algo que eu pedia muito para Deus. Eu desejava do fundo do meu coração e eu chegava a chorar na presença de Deus pedindo isso. Senhor, restaura a minha dignidade, restaura o meu caráter. Já falei isso com algumas pessoas em testemunho particular. E eu pedia muito, Deus, tem misericórdia, restaura a minha dignidade, restaura o meu caráter. Porque em algum momento da minha vida eu senti que eu tinha perdido isso. E perguntava para mim, como alguém como eu pode parecer com Cristo? Como que isso é possível? Eu não me enxergava, pastor Tiago, parecida com Cristo, porque eu me via sem a dignidade que era necessário. Parecia que eu tinha perdido e aquilo lá me doía muito. E eu queria alcançar isso de volta. E eu clamava para Deus isso, sabe? Mas com o tempo Deus começou a trabalhar o meu caráter. E Ele foi me moldando, Ele foi me transformando. E hoje eu entendo que quando a Bíblia diz que a força e a dignidade são as vestes da mulher, é porque Deus é especialista em restaurar aquilo que a vida tentou destruir em nós. Ele é especialista. Sabe quando eu me encontrava ali, enxergando assim, eu não tenho mais caráter, eu não tenho mais dignidade. Eu joguei para o saco, eu joguei para o lixo, tudo aquilo que eu poderia fazer crescer na minha vida. E agora, como que eu vou fazer? O Senhor fala para a gente ser parecido com Cristo, e eu via o que Cristo lá longe de mim, porque eu já não tinha aquilo mais que eu precisava, que eu queria. E eu comecei a clamar a Deus. E Deus, Ele foi restaurando na minha vida aquilo que a vida tinha tirado de mim, aquilo que o inimigo tinha tirado de mim. E quando eu comecei a receber o caráter de Cristo na minha vida, quando Jesus começou a forjar o caráter dele na minha vida, uau, como eu comecei a ver tudo diferente. Como eu comecei a amar as pessoas, como eu passei a entender melhor as pessoas, como eu passei a entender melhor a minha situação, a minha necessidade, o que realmente valia a pena para mim. E aí eu comecei a entender, e aí eu comecei a buscar mais, e mais, e mais, e mais, e busco todos os dias, Senhor, forja o meu caráter. Senhor, eu quero ser cada dia mais parecida com o Senhor. E ser parecida com o Senhor às vezes dói. Às vezes dói. Porque às vezes a gente precisa de renunciar. A gente precisa de falar não. A gente precisa de olhar para Ele e falar assim: pega na minha mão, Senhor, e não deixe eu fazer isso. Dói. Mas como é bom o resultado. Como é bom quando você consegue dizer não. Quando você consegue renunciar. Que aí você olha para Ele. Gente, eu consigo ver Cristo sorrindo para mim e falando assim: Renata, valeu, toca aqui. Tchau. Sério, gente, é maravilhoso. Eu consigo sentir Cristo. Eu consigo sentir Deus feliz comigo. Da mesma forma que quando eu faço algo que eu sei que eu estou entristecendo o coração de Deus, eu consigo ver Ele chorando. Eu consigo ver Ele triste comigo, sério. E me dói tanto, mas tanto, mas tanto do que qualquer pessoa que chegar para mim e me corrigir. Com apenas o olhar dele para mim. Com o meu sentimento vendo Ele olhando para mim. Dói. Sabe? Isso é gostoso. É porque o caráter de Cristo está sendo formado na minha vida. E como mulher de Deus,
Eu quero que esse caráter de Cristo cada dia seja mais forjado em mim. Que cada dia eu renuncie mais. Que cada dia eu diga mais não para aquilo que eu não devo fazer. Que cada dia eu diga mais sim para aquilo que eu preciso fazer. E que cada dia eu possa entender melhor a vontade de Deus na minha vida. Terceiro tópico. Quando uma mulher se posiciona em Deus, situações ao seu redor começam a mudar. Eu quero citar aqui exemplo de algumas mulheres da Bíblia que mudaram uma geração. Esther, ela salvou uma nação. Através da vida de Débora, um povo foi levantado. Maria, que todo mundo sabe, gerou o Salvador. Foram mulheres que mudaram ali a sua geração. Grandes movimentos de Deus começaram quando uma mulher decidiu se levantar. Você está disposta a levantar hoje? Ou você ainda quer continuar do jeito que está? Porque a escolha é nossa. Eu não posso escolher por você e nem você por mim. Eu posso te orientar e você pode me orientar, e nós somos orientados através da palavra. Mas a decisão é nossa, a escolha é nossa. Talvez você pense que é só uma dona de casa, que é só uma mãe, que é só uma mulher comum, mais uma mulher. Mas quando Deus olha para você, mulher, Ele vê alguém capaz de transformar uma geração inteira. Sabia? Sabia que quando Deus olha para você, Ele olha de forma diferente? Ele não te vê apenas como a Renata. Ele vê a Renata que é capaz de mudar uma geração inteira. Coloque essa frase na frente do seu nome. Você, eu, Renata, sou uma pessoa que Deus enxerga capaz de mudar uma geração inteira. Fica diferente o meu nome, pastora. Eu já não passo a ser a Renata apenas, eu passo a ser a Renata, mulher de Deus, que Ele vê de forma diferente. Olha que lindo, olha que maravilha, o quanto que eu sou importante e o quanto que Deus tem esperado em mim. Eu não quero decepcionar Deus, não quero. Você quer decepcionar Deus? Alguém aqui quer decepcionar Deus, gente? Não, né? Então vamos tentar fazer bonito para o Senhor, vamos tentar fazer certinho para o Senhor, por que não? Vamos pelo menos tentar, Isso eu posso fazer, Lucas? Talvez eu não consiga fazer o que eu quero fazer, ou o que o Senhor quer que eu faça, talvez não naquele momento, mas eu posso tentar, Rose, eu posso tentar, não vai me machucar. Então, mulheres, vamos tentar ser uma mulher de Deus. E quarto tópico, último e não menos importante, nós vamos falar agora para os homens. Que eu sempre falo que o homem, ele é o sacerdote do lar. Deixa eu ver, quantos sacerdotes do lar que tem aqui? Levanta sua mão. Oh, glória, aleluia. Agora levanta a mão não, senão talvez alguém pode passar vergonha. Quem aqui está assumindo o sacerdócio do lar? Levanta a mão não. Ninguém, tá? Só pensa, medita. Porque você achar que você é o sacerdote do lar, glória a Deus por isso, mas você tem assumido o sacerdócio do lar? Sabe o que é ser sacerdote do lar? É você proteger a sua família, mas não é proteger colocando cadeado no portão, é cerca de arame e blá blá, não. Proteger em oração, é conduzir a sua família nos caminhos do Senhor, é proteger a sua esposa, os seus filhos da potestade do mal, guardar eles em oração, é motivar eles. Vamos, não mulher, vamos lá para a igreja,
Ah, mas não, vamos embora. Mas é que eu não comprei o sapato que você falou que ia me dar e não me deu. Ó, deixa eu te falar. Hoje eu não vou te dar o sapato, mas pega aquele nem que é aquele que tá furadinho embaixo, mas vamos para a igreja. Ô, gente, tô só para descontrair, tá? Mas sacerdote do lar é o homem que cuida do lar. É um homem segundo o coração de Deus, é um homem que protege a sua família, lembrando que Deus está no controle de tudo e mostrando isso para a casa dele. É um homem que conduz os filhos no caminho do Senhor. E não é os filhos que têm que conduzir os pais no caminho do Senhor, não. Não é. Tem filhos que acompanham os avós para ir para a igreja, porque os pais não vão. E os filhos ficam chamando os pais. Vão, pai, vão, mãe. Não. Sacerdote do lar conduz a família nos caminhos do Senhor. Isso é o papel do sacerdote do lar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está vendo? Porque senão você vai orar e vai ficar que nem um saco furado. Não vai adiantar. Então o que você precisa de fazer? Ter o entendimento de Deus, honrar a sua esposa, diz a palavra. Porque entendendo que ela é um vaso mais fraco, mais frágil, que precisa de você. Ela necessita de você. E você é um co-herdeiro da graça de Deus. Você é um co-herdeiro de Cristo. Para quê? Para que quando você orar, suas orações cheguem até Deus e sejam atendidas. Por isso. Honrar as mulheres não é apenas uma questão cultural. É um princípio do reino de Deus. E quando uma mulher ela é honrada, sabe o que acontece com ela, homens? Ela floresce. Ah, que lindo. Aí você chega em casa, tem pão de queijo, né, amor? Tem não, né? Vai ter. Eu viro para ele, eu falo assim, amor, eu já te falei que eu te amo hoje. Aí ele, não, eu faço, mas eu ainda vou falar. Aí eu olho para ele, brincadeira, eu te amo. Olha só, quando uma mulher ela é honrada, ela floresce. E quando ela floresce, sabe o que acontece? Toda a casa prospera. Se uma mulher ela recebe honra do marido, ela começa a ficar feliz, ela começa a dar frutos ali, a casa começa a ficar mais organizada, ela fica mais tranquila porque ela está sendo honrada. Ai meu Deus, mas como que eu vou honrar minha mulher? O que eu tenho que fazer? Porque eu já coloco comida dentro de casa, eu já trabalho o dia inteiro, eu já ajudo ela a lavar a casa, eu já lavo a vasilha para ela. E? Eu nem oro porque não dá tempo, eu faço tanta coisa para ela. E? Eu nem chamo ela para ir para a igreja, porque a gente fica tão cansado no final de semana. E, a gente nem lê a palavra, porque lá em casa ninguém tem costume, acho que nem tem Bíblia lá. E, o que adiantou isso? Não está honrando. Sabe o que é honrar? Não é somente colocar as coisas dentro de casa, homens. Não é somente isso. Honrar a sua esposa é você abraçar ela e falar assim, vem cá, amada, eu vou orar por você. Você está triste? Vem cá, eu quero orar por você, porque eu sou sacerdote do lar. E quando eu oro, a minha oração é ouvida por Deus. E eu vou orar por você e a alegria vai vir no seu coração agora, porque eu te amo e eu estou aqui para te proteger. Você tem feito isso, sacerdote do lar? Você levantou sua mão de sacerdote, eu lembro, eu vi cada rosto. Depois vou até ver na câmera, me ver direitinho lá no vídeo. Eu vou olhar, vou ver quem levantou a mão. E vou perguntar a essas mulheres depois, em particular, pode deixar. Sabe, então sim, com isso, quando a mulher ela é honrada, os filhos e toda a sua casa participam e usufruem deste benefício. Por ela ser honrada. E mulheres, talvez você não ganhou flores e nem homenagem, porque você sabe que hoje é seu dia, né? Hoje é o nosso dia, né, mulheres?
Glória a Deus por isso, que maravilha. Ô, pastora, tem dia dos homens? Não tem, gente. Eu acho é pouco. Não é por nada não, gente. É porque nós somos mais valiosos do que rubis. A palavra que fala. Tá vendo? Tem que ter o nosso dia. Não tem, Luciana? Tem que ter o nosso dia. Mas aqui, ó. Talvez você não ganhou flores hoje. Nenhum elogio. Apesar que ainda dá tempo, né? Já falei aqui. Não esquece não, viu, homens? Mas hoje é um dia para lembrar que Deus continua levantando mulheres. Glória a Deus. Mulheres que oram, que sustentam as famílias, que não desistem, que carregam fé dentro do seu lar. Talvez o mundo não veja as batalhas que uma mulher enfrenta. Talvez acontece isso. A mulher, ela luta tanto, ela acorda pelas madrugadas, ela ora, ela faz jejum, ela consagra pelo marido, ela vive entregando a família toda para Deus. E o mundo não está vendo as batalhas que essa mulher está vivendo. Talvez ninguém veja as suas lágrimas, as lágrimas que você derrama em silêncio ali, talvez na noite, talvez no quarto quando não tem ninguém, ou até mesmo no banheiro quando você vai tomar banho. Talvez ninguém está vendo as batalhas que você tem passado. Mas eu quero te falar uma coisa, mulher, presta atenção. Deus vê cada lágrima sua, cada oração e cada batalha, sabia? Cada jejum, cada vez que você chora diante do Senhor, Deus vê. E sabe uma coisa que eu acho mais interessante? Que quando eu estava passando muita prova na minha vida, eu lembro que eu chorava e eu não conseguia orar. Porque a luta era tão grande, mas tão grande, que eu tinha vontade de orar. Sabe, Mayra, mas eu ficava engasgada. Não saía voz. Não conseguia. Aí eu só chorava. E no final, eu ficava aliviada. E eu ficava que trem doido. Eu nem falei nada. E aí eu entendia que o Espírito Santo, ele pegava as minhas lágrimas e com gemidos inexprimíveis, ele levava até Deus e falava: oh Deus, está aqui as lágrimas da Renata, transforma a vida dela. É por isso que quando eu acabava de chorar, quando eu parava, acabar que a gente não acaba, mexe, vira, a gente chora, né? Mas quando eu parava de chorar, eu saía naquela paz, naquela alegria, como se eu tivesse falado tudo que precisa. Eu não tinha falado nada, mas o Espírito Santo, ele chegava perto de mim ali, pegava cada lágrima, eu ia chorando, eu imagino que eu falava: chora mais, se esvazia. E eu chorava. Aí ele pegava tudo, fica aí agora, só um pouquinho, levava lá: toma Deus, toma. É as lágrimas da Renata. Transforma em bênção a vida dela. E aí Deus falava assim: peraí, eu vou dar paz para ela e eu vou dar alegria. Aí de repente meu choro se transformava e do nada eu: uau, o que aconteceu? Eu estou me sentindo tão leve. Eu estou tão assim, parece que eu estou flutuando. Sabe, mulher? É isso que acontece. Talvez você não entendia. Porque é isso, estou te explicando. Porque você precisa saber que o Espírito Santo, ele está aí para acolher suas lágrimas. Nada vai passar despercebido. Pode ficar em paz e continuar orando, intercedendo pela sua família. Pode continuar, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. E hoje ele está dizendo: eu ainda levanto mulheres para transformar histórias. Porque quando Deus levanta uma mulher, ele muda o destino de uma geração inteira. Alguma mulher quer ser levantada nessa noite? Por Deus. Amém, glória a Deus. Talvez a mulher que Deus quer levantar hoje esteja aqui, ó, sentada nessa cadeira. Talvez essa mulher seja você que está ouvindo a palavra nessa noite. Mulher, se em algum momento desta palavra você sentiu Deus falando com você, se você precisa de cura, se você está cansada de lutar,
Se você deseja um recomeço com Cristo, hoje Deus está te chamando para levantar. Hoje Deus quer te levantar. E se esta palavra você identifica que é para você, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero convidar toda a igreja que recebeu algo da parte do Senhor nessa noite para ficar de pé. Amém? Agora, eu queria que você, mulher, fechasse os seus olhos. Eu e os homens que estão aqui, nós vamos orar por você. Marido, filho, solteiro, não importa. Se você é homem, eu quero te pedir para que você possa orar por todas as mulheres que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu vou orar com você. Papai amado, papai querido, Paizinho, aqui estão as mulheres do Senhor. As mulheres, papai, que estão querendo ser forjadas com o caráter de Cristo sobre a vida delas, incluindo eu, Paizinho. Eu quero nesta hora, Pai, te pedir, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que entra lá no fundo, papai, aonde ninguém vê, aonde ninguém está percebendo, aonde ninguém percebe, e o Senhor é capaz de arrancar para fazer uma limpeza e restaurar. Então nesta hora eu te peço, Paizinho, arranca toda dor, arranca, papai, todo peso espiritual, arranca, papai, todo estresse, arranque toda depressão, toda ansiedade, tudo aquilo, papai, que tem trago inquietação à alma, em nome de Jesus, ó Deus, e que o Senhor traga transformação para nós mulheres, ó Pai, para que nós possamos continuar, papai, nesse processo, para que nós possamos continuar, papai, junto com o Senhor, até que possamos nos encontrar eternamente. Papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa revestir a nossa vida, Senhor, que o Senhor possa nos blindar, para que nada de ruim venha nos acontecer, para que nenhum mal chegue à nossa porta, papai, à nossa casa ou ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, se for enfermidade, que o Senhor arranque essa enfermidade. Se for, papai, algum sentimento, falta de perdão, eu não sei, papai, o que acontece com cada mulher que está aqui, mas o Senhor conhece a vida de cada uma. Pai, eu te peço por libertação, liberta essas vidas, Senhor, para que possamos ser livres no Senhor e que possamos a cada dia mais fazer a tua vontade e nos tornarmos a mulher que o Senhor espera de nós. E assim, papai, crendo que no mundo espiritual, ó Deus, o Senhor já está agindo e aqui agora, papai, o Senhor já está transformando vidas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém.